Já estamos de volta conversando com a médium e escritora espírita Eulália Bueno sobre seu novo livro Noite no Cais, o mundo por trás da mediunidade. Eulália, os fatos do livro são reais? São reais. Mostram o retorno desse espírito, depois de uma sequência de abortos, ao mundo espiritual e toda a etapa de recuperação, a interferência da espiritualidade maior, o recolhimento dela ao Hospital Santa Clara, que é um hospital espiritual, que se situa acima da cidade de Santos, num lugar chamado ionosfera, para nós espíritas, um umbral mais leve, onde a atmosfera é mais suave. Nós temos então um hospital acima de Santos? Acima de Santos. Acima de Santos. Por que Santos? Porque Santos favoreceu a criação desse hospital, que ele foi inaugurado final do século XVII, início do século XVIII, para acolher escravos, porque não estava, ao contrário do que as pessoas pensam, estava escrito, tinha que ser assim. O povo português veio para cá não para exercer a escravidão, mas para trazer a cultura e beber da simplicidade dos povos que aqui se encontravam. Então a escravidão gerou um karma muito doloroso para Portugal. É a lei de causa e efeito. É uma lei natural, você não a aciona, ela funciona naturalmente. Então, Isabel de Aragão pede permissão ao mundo espiritual porque ela se sente corresponsável pelo que estava acontecendo no Brasil, desde que ela também tinha sido rainha de Portugal. E escolhe Santos por quê? Por ser um porto, por receber pessoas de todas as nacionalidades, mas principalmente, coisa que poucas pessoas sabem, um ano antes da abolição da escravidão, Santos não tinha mais escravos. Eles tinham sido libertos pela consciência do povo de Santos. Então isso favoreceu a ambiência espiritual para que esse hospital, sendo criado, pudesse exercer um trabalho de recomposição psíquica desses espíritos, para que eles não se tornassem futuramente espíritos que viessem a interferir também nos destinos brasileiros. Mas então as pessoas que, vamos dizer assim, desencarnam nessa região aqui da Baixada, vão para esses hospitais ou não necessariamente? Não necessariamente. Até porque nem todos estão preparados para. Então nós temos níveis intermediários, que também fique claro que esse hospital não é espírita estritamente. Ele é feito para os espíritos e não para os espíritas. Não vá as pessoas pensarem, eu preciso ser espírita para ficar no hospital. Não. Há um procedimento muito maior no mundo espiritual, que não o do sectarismo das religiões, mas do bem. Então todas as religiões, quando bem conduzidas, elas encaminham o homem para ser melhor. Agora, se você, por exemplo, nós vemos no nosso lar o filme que passou, a situação de André Luiz por 9 anos seguidos, num umbral mais denso, não percebendo, a ajuda estava lá, mas ele não percebia, porque a sua faixa vibratória estava em outra etapa, em outra dimensão, então ele não percebia a ajuda. A partir do momento que a pessoa percebe a ajuda, então ela é acolhida. Mas, por exemplo, o hospital está num nível, acima desse hospital ainda tem um nível superior? Muitos níveis superiores. Outros níveis? Muitos, infindáveis níveis. Então, dependendo da vibração que você está, você vai poder estar... Olha, eu creio que nós, na condição evolutiva que nós estamos, se nós formos recolhidos no Hospital Santa Clara... Tá bom demais. Tá bom demais, já está acima da média, porque nós estamos muito voltados para o materialismo. Nós estamos buscando as nossas realizações fora de nós, enquanto dentro de nós existe um vazio muito grande, que é a ausência da religiosidade. Muitas pessoas têm religião. Podemos dizer que quase todas hoje têm uma religião, mas raríssimas têm a religiosidade, que é o quê? É a interpretação, é a assimilação da religião
e o colocar em prática o que aprendeu. Então, essa prática se transforma Seria na religiosidade. a fé praticada, raciocinada. Exatamente, acima de tudo. Mas você estava falando que abaixo do hospital existiria um umbral mais leve? Mais denso. Ah, mais denso. Mais denso. Onde está o hospital seria o umbral mais leve? Mais leve. Mas então o hospital ainda está no umbral? Sim, senhora. Nossa Senhora, eu, hein? Sim, senhora. Ele está. E entre ele e a terra existem postos avançados de socorro, que têm condições mais imediatas de atender às necessidades dos encarnados, porque nós estamos mais densificados. Então, para você ter uma ideia, para um espírito desencarnar aqui, imediatamente ir para o Hospital Santa Clara, ele tem que já ter um entendimento, um desprendimento, porque existe um peso específico do perispírito que é resultado de como aquela pessoa agiu no transcorrer da vida e que ao invés de fazer bem, levá-lo imediatamente para lá, ele precisa de um repouso intermediário para se adaptar, como nós às grandes altitudes. Vamos falar mais no próximo bloco. Não saia daí. Alberto, a terapia ortomolecular, ela substitui outros tratamentos alopáticos, enfim, homeopáticos? Eu diria que pelo meu conhecimento que eu fiz não só no Brasil, como cursos fora daqui, eu acho que nada substitui ninguém. Cada um tem sua competência. Eu falo que a luz da saúde brilha para todo mundo. Por isso que no mundo existem várias medicinas e vários conselhos de saúde. Então, pelo contrário, ela ajuda na absorção de outras substâncias. Primeiro porque se ela substituísse ou interrompesse outro tipo de tratamento, não seria considerado um alimento. O nutriente é um alimento. Pelo contrário, se eu tiver com o meu metabolismo bem equilibrado, ele ajuda na absorção de outras substâncias. Então, eu sempre aprendi que o dividir para somar na saúde é muito importante. Não dividir para subtrair. A gente pode somar, eu com a Mônica, psicóloga, eu com São Paulo, tanto do Dr. João Lourenço Navarros, que foi diretor de um dos maiores hospitais psiquiátricos da América do Sul, já me mandou, indicou pacientes para mim, pacientes deles, como eu já recomendei vários clientes que foram necessários na somatória do tratamento. Então, eu falo que saúde se soma, não se subtrai. Isso é muito importante, porque senão a gente cai... quantos casos a gente sabe de pessoas que faziam tratamentos para câncer e de repente interromperam? E na área isso se fala de câncer. E na parte emocional, então? Pessoas que se negam a usar outros tipos de substâncias, quando na verdade elas deveriam estar associando. Ah, mas eu tomei no começo, eu me senti mal. Mas às vezes pode ser um início que assim, depois tudo se transforma. Então por isso que a gente fala assim, que esse método, pelo contrário, ele ajuda inclusive na absorção da substância que é necessária. Ele não substitui diagnósticos. Eu não vou falar de uma patologia, se a pessoa tem, por exemplo, uma gastrite, mas nós vamos dar uma avaliação que se mostra que quimicamente eu preciso ter elementos relacionados ao aparelho digestivo que está enfraquecido. É uma somatória muito legal que as pessoas vão adorar a avaliação. Muito legal. Até semana. Não saia daí, vamos para um rápido intervalo.